Olá, eu sou o professor Augusto Teixeira, sou professor do Departamento de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, ambos da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou doutor em Ciência Política e realizei estágio pós-doutoral em Ciências Militares na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. O motivo desse vídeo tem como objetivo central fazer uma contextualização sobre a guerra na Ucrânia, em particular, tentando lançar luz sobre quais os fatores que nos permitem melhor compreender o conflito que agora a comunidade internacional observa com bastante atenção. Bem, o primeiro aspecto que deve ser salientado é que parte das tensões que eclodem e, de certa forma, degeneram na própria guerra, estão relacionados com o processo da dissolução da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. No período de 1989 a 1991, ocorre a dissolução da União Soviética, no qual a Rússia se tornou posteriormente um país independente, saindo da própria União Soviética, tal como outros diversos países também alçaram a condição de independência, como foi, por exemplo, o caso da Ucrânia. Nesse sentido, a dissolução da União Soviética provoca a criação do chamado espaço pós-soviético, em particular aquilo que foi durante séculos uma área de influência russa e, em particular, em antagonismo entre o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Aquela área passou por um processo de reconfiguração territorial de novas soberanias e uma reconfiguração geopolítica e geoeconômica com a destruição, o fim, colapso da União Soviética. E isso é importante porque a partir desse momento temos Rússia e Ucrânia como duas comunidades políticas separadas que agora terão que lidar uma com a outra. Durante boa parte do período pós-Guerra Fria, o comportamento da Ucrânia no âmbito internacional ele tendeu a pendular em favor do Ocidente, buscando aí uma maior aproximação econômica e às vezes de segurança, e uma aproximação também com a Rússia, numa perspectiva pró-russa. Isto já era um elemento de atenção pela literatura de relações internacionais nos anos 90, que apontava que, olha, a configuração étnica e linguística na Ucrânia ela é dividida e ela tem um aspecto territorial, uma concentração maior de chamados ucranianos étnicos na porção oeste do país e uma concentração maior de ucranianos que são russos étnicos, que ficam, em geral, na porção mais a leste do país, sendo aquela população da Crimeia originalmente povoada por tátaros, posteriormente por russos étnicos. Então você tem um país que, por configuração sociocultural, se encontrava já, de certa forma, dividido, o que implicava nos processos eleitorais majoritários, em particular na figura dos presidentes. Então, no contexto de 1913 e 1914, ocorre uma tentativa de aproximação da Ucrânia com o Ocidente, em particular através da tentativa de um acordo comercial do país com a União Europeia. Algo que estava caminhando, mas através de uma pressão por parte da Rússia, o presidente à época, o Yanukovych, ele desiste de fazer esse acordo com a União Europeia e entra na iniciativa de outra área econômica de prevalência russa. E isto vai provocar bastante ressentimento em parcelas da sociedade ucraniana, levando aos protestos que ficaram conhecidos como Euromaidan, ou os protestos na Praça Maidan, chamado Euromaidan em virtude da grande questão que era a vontade de uma parte da população de ficar cada vez mais próximo do Ocidente, por consequência se afastando da Rússia e do seu legado. O que ocorre é que o presidente Yanukovych ele é deposto através do processo que uns vão considerar como uma revolução colorida, outros consideram como um golpe de Estado. O fato é que ele é deposto e o grupo político que vai emergir posteriormente é um grupo político que vai ter uma tendência
completamente pró-ocidental. Inclusive, a língua russa começa a sofrer discriminação na Ucrânia, inclusive legalmente, e várias populações russófonas dentro da Ucrânia começam a ter problemas dentro do país, o que vai levar a 2 processos, logo no contexto dos protestos na Euromaidan, que é, primeiro, a anexação da Crimeia por parte da Rússia em 2014 e o início da guerra civil ucraniana no leste do país. Então, nesse primeiro tópico da questão da Crimeia, por exemplo, a Crimeia foi russa até meados dos anos 50, quando no governo do Khrushchev, um ato administrativo, ele cedeu aquele espaço territorial para o controle da República Socialista Soviética da Ucrânia, fazendo com que, naquele momento, a Crimeia ficasse ucraniana. E assim foi de cerca de 54, se eu não me engano, até 2014. O problema para a Rússia é que a Crimeia tem uma posição estratégica muito relevante, dado que ela se projeta para o Mar Negro, e é onde você tem a principal, talvez uma das principais esquadras da Marinha Russa no Mar Negro, que permite com que, ao passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, se projetar para o Mediterrâneo e daí para os mares quentes, que é geopoliticamente algo importante para a Rússia. Nesse sentido, o pano de fundo desta crise está não apenas na aproximação da Ucrânia com o Ocidente, com a União Europeia, mas em particular, na perspectiva da Rússia, o problema da Ucrânia desejar entrar na OTAN, desejar entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma organização que tem um tratado da Aliança Atlântica que possui um funcionamento que a configura como uma aliança militar formal. Ela foi constituída no contexto da Guerra Fria, no sentido de assegurar ou levar a segurança para os países ocidentais, em particular da Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá, fazendo com que ocorresse aí a possibilidade de uma contenção geoestratégica em relação à União Soviética, tal como um processo de dissuasão, estendida até pelo compartilhamento nuclear que os Estados Unidos faz ao dispor seus meios nucleares como elemento de proteção à Europa Ocidental. E o seu contraparte era o chamado Pacto de Varsóvia, do qual que vai ser a resposta soviética à OTAN, e que vários países, todos os países da antiga União Soviética faziam parte, entre outros. Então você tinha 2 blocos militares, 2 alianças militares concorrentes. Com o final da Guerra Fria, com o final da União Soviética, o seu colapso, o Pacto de Varsóvia obviamente é dissolvido, mas a OTAN não, a OTAN permanece. E ao permanecer, ela enseja um processo de expansão para o leste. E essa expansão para o leste vai fazer com que vários países que eram do Pacto de Varsóvia, vários países que eram da área de influência tradicional histórica da Rússia, antes inclusive da União Soviética, vai fazer com que esses países façam parte da aliança, reduzindo a influência, espaço de manobra da Rússia e a sua capacidade de organizar o seu entorno estratégico regional. Por outro lado, para esses países era interessante entrar na OTAN, dado que a organização possui um mecanismo de segurança coletiva, no qual, caso qualquer país seja atacado da aliança, a aliança inteira terá que proteger esse país, terá que usar a força para cessar o ato de agressão contra um membro integrante. Então, a participar da OTAN, para diversos desses países que têm histórias conturbadas com a Rússia em diversos momentos, era um seguro à sua segurança. A questão é que ocorreram ondas de expansão da OTAN para o leste e a OTAN chegou, por exemplo, na fronteira com a Rússia, em particular na região dos países bálticos. Então, Letônia, Lituânia, Estônia entram na OTAN e são países que fazem fronteira com a Rússia, com a porção ocidental da Rússia, elevando o tensionamento do país em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, diante dessa conjuntura, e a Rússia em vários momentos apontou seu desagrado com o processo de expansão da OTAN, a Ucrânia sustentou a posição de querer fazer parte da aliança. A Geórgia também
tinha uma posição semelhante. Inclusive, em 2008, ocorre a chamada Guerra Russo-Georgiana, que gera uma pausa, ou pelo menos um congelamento dessa sua tentativa de ingressar na OTAN. Por sua vez, a Ucrânia, que já na cúpula de Bucareste, em 2008, quando não apenas a Geórgia, mas a Ucrânia sinaliza interesse de começar o processo formal para ser admitido na OTAN, a Ucrânia, por sua vez, retoma esse desejo de fazer parte da OTAN, de integrar e, com isso, obviamente, de ter os seus benefícios do mecanismo de segurança coletiva. E para a Rússia isso foi visto como, olha, é uma linha vermelha que não se pode permitir passar, porque a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, tem uma fronteira gigantesca com a Rússia, é uma área que, em termos de topografia, é fundamentalmente uma planície. Então, na história russa, várias invasões que ocorreram contra o seu território, com Napoleão, 1812, e na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na Operação Barbarossa, passa pela Ucrânia, que é uma via rápida para as planícies russas. Nessa perspectiva, a Ucrânia, além disso, ao entrar na OTAN, a Ucrânia possivelmente não apenas receberia armamento da organização, mas poderia receber tropas, poderia receber sistemas de armas avançados, quiçá a alocação de sistemas de armas nucleares. Então isso para a Rússia era visto como, olha, nós não podemos permitir com que isso venha a acontecer. Então, com essa conjuntura, ocorre obviamente um duplo processo de tensionamento. Primeiro, com a questão da secessão, a Crimeia anexada pela Rússia, se faz um referendo popular no qual a população majoritariamente vai apoiar a ideia de fazer parte da Rússia, e começa uma guerra civil no leste da Ucrânia, em particular naquilo que é chamado hoje de República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk, na região de Donbass, no leste do país. E essa guerra civil acontece até o momento. Nesse sentido, essa guerra ela vai passar por uma mediação internacional de países europeus, da Rússia e com a Ucrânia, obviamente, como ente envolvido. Nesse sentido, o que ocorre? A tentativa da resolução do conflito por vias pacíficas através dos chamados acordos ou protocolos de Minsk, que vão ter uma missão no país para fazer a observação da linha de contato, para tentar manter, de certa forma, a redução do tensionamento no campo de batalha entre as duas partes do conflito. Infelizmente, os acordos ou protocolo de Minsk eles vão fracassar em seu objetivo. O governo ucraniano, no final já de dezembro, vai ser acusado de estar atacando diversas áreas na região de Donbass, em desrespeito aos protocolos de Minsk, e o governo russo vai começar a aumentar a pressão em relação à Ucrânia para que ela mude o seu comportamento no campo de política doméstica e política internacional. E ocorre que a Ucrânia não teve o seu comportamento compelido ou dissuadido, fazendo com que ela mantivesse ainda a sua linha de ação original, dobrando a aposta. E aí, nessa conjuntura, nessa configuração, agora em fevereiro, 24 para 25 de fevereiro, o Putin anuncia aquilo que ele chamou de Operação Militar Especial, que na verdade é uma guerra, que é voltada fundamentalmente a convencer o governo ucraniano, através de imposição do poder militar, de sair da sua linha de ação tradicional, ou seja, não mais entrar na OTAN, reduzir a sua projeção de aproximação com o Ocidente, aumentar a segurança e a autonomia das regiões do leste da Ucrânia, etc, etc, etc. Mas também o próprio Putin fez um discurso muito forte, argumentando a ideia de que a Ucrânia não existia historicamente, com um revisionismo histórico, de certa forma, sobre a configuração da história da Ucrânia, que vai, de certa forma, ensejar uma narrativa de que era necessário intervir na Ucrânia e alterar o seu governo, de forma a fazer aquilo que ele chama de desnazificação de seu governo e a sua desmilitarização por consequência. E é nesse sentido que a guerra que agora ocorre, ela tem um processo de 4 eixos de avanço, em que você tem uma projeção russa saindo da Bielorrússia para a Ucrânia no eixo Belarus-Kiev, tem outro na região da Rússia para Kharkiv, tem outro da região de Donbass, e tem um quarto que é aquele que se projetou através da Crimeia. Então, a Ucrânia ela foi atacada em termos de invasão terrestre
por 4 grandes eixos, no qual hoje se tende a ter um cerco completo em Kiev e alguns centros populacionais começam a cair no país. Então a campanha militar, ela foi obviamente, a fase terrestre, ela foi precedida por uma saturação, um emprego de mísseis e foguetes, fazendo aí a destruição de centros de comando e controle, logística, comunicações por parte da Ucrânia, fazendo com que eles ficassem cegos em relação às movimentações russas que viriam, e em seguida tentou-se realizar aí assaltos aerotransportados para tomar certos hubs logísticos como aeroportos. E nesse sentido começou-se a observar problemas. Primeiro, uma resistência muito grande por parte das tropas ucranianas, que impuseram elevados custos à mobilidade russa no terreno, mas também o problema de que algumas tropas da vanguarda não puderam ser recompletadas ou reforçadas, fazendo com que ocorressem reveses de materiais e perdas humanas por parte da Rússia. O fato é que, passada uma semana do conflito, os russos começam a sinalizar uma mudança na sua postura ou regra de engajamento, dado que ficou muito claro, pelo menos os 3, 4 primeiros dias da guerra, de que haveria uma preocupação na moderação do uso da força militar, em particular no emprego do poder aéreo e de artilharia, para reduzir a produção de baixas civis ou danos colaterais. Agora, em virtude de combates mais encarniçados em algumas regiões, começa a se observar aí um emprego maior de mísseis e foguetes como parte do processo de construção da vitória militar. Então, nesse sentido, a guerra ela caminha para um cerco a Kiev, aumentando a pressão sobre a sua autoridade política competente, no caso Zelensky, de forma a ceder aos acordos com a Rússia. O que nos leva ao final desse vídeo, que é exatamente as negociações entre Rússia e Ucrânia, na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, voltada essencialmente a tentar fazer com que as partes se encontrem um termo que seja possível para ambos, de forma a poder parar as hostilidades através de um cessar-fogo e posteriormente um acordo de paz. Isto ainda está em progresso e esperamos que essa guerra se encerre o quanto antes. Bem, este foi um vídeo de apresentação rápida, condensada sobre a atual guerra da Ucrânia e os contextos básicos que ajudam a entender o seu histórico. Espero que vocês gostem e assistam esse vídeo no canal do YouTube da CEP TV. Um forte abraço e um excelente 2022 para todos.